Vamos lá, né? Pessoal de casa, áudio, imagem. Senhor. Vamos lá. Lindos. Celular, bora. Começamos hoje a parte de termologia. Creio que vocês já viram, né? Pelo menos começaram em alguma no colégio. Os meninos do CMJ começaram, lá no estadual também já está bem adiantado na parte de termo, tá? Termologia. Começou não? Fala, meu Deus. Então, assim, vamos lá. A gente vai começar a estudar escalas, dilatações e tudo mais. Ano passado, né? Era para ter visto, exato. Isso. Então a gente começa hoje, então, uma nova área da física. A gente fechou óptica, é uma caixinha, fechou óptica, vamos para uma nova área. Óptica estudava o quê? Como a luz viajava e suas consequências. Hoje a gente começa a estudar a parte de termologia, tá? Então, ó, os conceitos iniciais vamos estudar um novo ramo na física chamado de termologia. Logia, pessoal, é estudo. Biologia, estudo da vida, né? Termologia é o estudo de temperaturas, né? Então, a termologia, ela é a área na física que vai estudar os fenômenos relacionados à temperatura, tá? Então, ó, os fenômenos relacionados à temperatura. Tá? Antes da gente estudar as causas e consequências, a gente vai primeiro definir os conceitos que a gente tem que ter aqui, como aquele, lembra lá da luz? A luz se propaga em linha reta, isso é um conceito, né? Então a gente vai definir o que é temperatura, entender o que é calor, entender o que é energia, tá? Depois a gente vê as aplicações. Então, termologia, área da física que vai estudar os fenômenos relacionados à temperatura. Dentro da termologia, existem as caixinhas separadas. Temos termometria, temos dilatação térmica, temos gás, temos calorimetria e temos termodinâmica. Tranquilo? Hoje a gente começa a falar de termometria, tá? Então, ó, na termologia, a gente começa estudando a parte de termometria. Termometria. O que significa termometria? Metria, né? Métrica é medida. Medir temperatura. Boa noite. Então a gente vai aqui, ó. Hoje a gente começa a estudar a parte de medição de temperatura. O que é temperatura e como medir essa temperatura, essa grandeza na física, né? Então a gente precisa definir e construir um equipamento para medir essa grandeza. E o equipamento vocês sabem que é o quê? O termômetro, tá? Então, a termometria, ela vai estudar a medida dessa grandeza chamada temperatura. Medida da temperatura. Isso daqui é o básicozão, tá? Temos a área grande, termologia. Dentro da termologia tem várias áreas e a gente começa pela termometria, que é o estudo da medição de temperatura. Tranquilo? Assim, né? Estamos só distribuindo o conteúdo aqui. Bom, mas antes da gente estudar a medição de temperatura, o que é que a gente tem que definir? O que é temperatura? Como é que eu vou medir um negócio que eu não sei nem o que é? Então a gente vai definir primeiro o conceito de o que é temperatura. Temperatura.
Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e aí vocês vão me dizer, o que é a temperatura? Porra, é o grau de agitação térmica das partículas. Olha aí. Caramba! Quanto mais as partículas vibram, mais maior a temperatura, né? E aí a gente vai ver que esse conceito não é tão correto. Não é errado. É uma das formas de definir o que é temperatura. Aliás, é o que a gente vai usar lá na frente, tá? Mas o primeiro conceito de temperatura, ele não vem da ideia de agitação. O conceito de agitação vem bem depois, cronologicamente. Primeiro a gente tem que partir de uma ideia de sensação. De sensação. E aí me ajude. Quando eu falo em sensação, pessoal, eu estou falando em algo que é para todo mundo igual? Não. Então vamos logo definir a temperatura em termos desse negocinho, ó, sensação térmica. Sensação térmica. Vocês já devem ter percebido, principalmente o pessoal das cabines aqui. Olá, boa noite. O pessoal da cabine. Tem gente que bota o ar-condicionado no 16, aí do lado tá, meu Deus, com frio. A outra, não, mulher, tô morrendo de calor. Por quê? Cada corpo representa essa sensação térmica de temperatura de forma diferente. Dependendo do seu organismo, você vai sentir um espaço mais quente ou mais frio do que o coleguinha do lado. Não é isso? Então, a ideia de sensação, ela não é algo que é interessante para a gente na física, mas ela ajuda a gente a definir, esse carinha que é temperatura. Então, sensação é um estado que a gente percebe do meio. Como é que o meio faz com que o meu corpo perceba a temperatura? E aí existem 3 formas da gente medir a temperatura através da sensação. Pessoal, qual dos sentidos a gente vai usar para medir essa sensação? O tato, não é isso? O contato. E aí, imagina a seguinte situação, que é esse desenho na sequência de vocês, tá? Eu voltei isso daqui. Eu coloquei uma caixinha, um material, sei lá, um pedaço de ferro, e outro aqui, ó. Pá. A pergunta é, pessoal, imagine que esse material aqui, ele está muito quente. Você pegou nele e você teve a sensação que ele estava muito quente. Então aqui, ó, muito quente. Você colocou um pedaço de ferro no fogo e tirou ele. Pegou, eita, a mão já treme, né? Sensação de muito quente. O outro você tirou do congelador. Quando você tira o outro do congelador, qual é a sensação que você tem? Frio. Então, digamos que esse daqui esteja muito frio. Muito frio. Presta atenção, não estou falando em temperatura, não estou falando em agitação de nada. Tá? Deixa esses 2 caras juntos. Deixa esses caras aqui juntos, ó. Na mesma sala. Depois que passa um tempo, esse cara que estava muito quente, ele não está tão quente agora. Ele está o que agora? Só quente. Morno. O que era quente, agora está morno. Mas eu vou colocar só quente, tá? Antes era muito, agora está só quente. E o outro que estava frio? Passou o tempo, o que é que está acontecendo com ele? Vai ficar só frio. Não está tão mais gelado assim, né? Que nem estava antes. Então aqui, ó. Esse daqui que estava só muito frio, você pega nele de novo, agora não está tão frio assim. Está só um pouquinho. Então agora ele só está frio. Beleza. Deixa o tempo passando. Deixa o tempo passar mais ainda. O que é que vai acontecer com esse cara que está quente? Ele vai esfriar.
E aí a gente vai dizer que ele está numa sensação agora, quando você pega nele, ele nem está nem quente nem frio. Ele está xoxinho, ele está morno, tá? Então aqui agora, ó, o cara está morno. E o outro que estava só frio agora? Ele também vai ficar o que agora? Morno. Ah, professor. O tempo vai passando, ó. O tempo vai passando. E aí vocês já vão me dizer uma coisa interessante. Aquele cara que estava quente, pegando fogo, o que foi que aconteceu com essa sensação de temperatura? Diminuiu. E aquele cara que estava muito frio, o que foi que aconteceu com aquela sensação de temperatura? Aumentou. Então a gente já pode perceber uma coisa. Corpos que têm uma sensação térmica muito quente, se a gente abandona ele no meio, a tendência dele é fazer o quê? Esfriar ou esquentar? Esfriar. E corpos que são muito gelados, quando a gente bota ele no meio, qual é a tendência deles? Esquentar. Eita, professor, é por isso que eu boto minha xícara de café aqui na mesa. Passa um tempinho, ela vai ficar o quê? Morno. É por isso que eu pego um cubo de gelo, boto na mesa, com o tempo ele derrete, porque ele está ficando morno. Um está esfriando e o outro está esquentando. Quem está quente esfria, quem está frio esquenta. Até que os dois corpos cheguem num meio termo. Até que a temperatura deles, a sensação seja iguais. Então, nesse estado aqui, ó, eles têm a mesma sensação térmica. Deu para entender? Então, o que é a temperatura? Temperatura é uma característica que dois corpos possuem em igualdade. Aí a gente chama de temperatura. Essa propriedade, essa sensação térmica de igualdade é temperatura. Olha que doido. Escrever isso? Deixa eu pegar aqui meu canetinha. Pode, mas o que é temperatura? É uma propriedade física que dois corpos têm quando está em igualdade. Não é quando uma está mais alta ou menos mais baixa, é na igualdade. Quando as duas têm a mesma igualdade, isso é a definição de temperatura. Isso. Aí a gente está definindo o que é a temperatura. Um pode ter mais, um pode ter menos. Mas o que é? É a propriedade física da sensação térmica que dois corpos diferentes possuem em igualdade. Aí a gente diz que é a mesma temperatura. Então a gente está definindo temperatura, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Temperatura é uma propriedade física. É uma propriedade física, então é dos objetos, né? É, temperatura, vamos definir ela, né? É uma propriedade física que dois corpos, dois objetos, dois corpos, né? Possuem em igualdade. Certo? Quando dois corpos têm a mesma sensação térmica, eles têm a mesma temperatura. Então, temperatura é essa propriedade que eles possuem igual. Ah, vamos chegar nele, Duda. Vamos chegar nele. Mas só existe equilíbrio térmico se a gente conseguir definir a temperatura, sim. Quando a gente define o grau de agitação, eles não são iguais. Olha que doido. Se você me pegar uma bacia cheia de água e um copinho, o grau de agitação das partículas não são iguais, apesar de ter a mesma temperatura. Essa igualdade só pode acontecer com essa definição. E aí é o problema que eu disse de definir temperatura com agitação. A gente não poderia, por exemplo, definir o equilíbrio térmico. Então, essa ideia começou aqui. Então, quando dois corpos possuem igualdade, essa característica, essa propriedade, isso é temperatura. Tranquilo?
Claro que mais na frente a gente vai usar o grau de agitação, tá? Mas aqui é a definição física correta. Show? Dúvidas? Facinho, né? Vamos lá. Agora, não, hoje essa aula é de boas, é só introdução. Lembrando, sim, ó, talvez hoje, pessoal, talvez não. A gente vai sair mais cedo hoje, porque essa aula vai ser dividida em duas. Creio que sim. A gente vai até a parte de termômetro. Até chegar em termômetro, a gente vai. Por que isso? De novo. Porque se eu entrar em termometria ou nas escalas hoje, eu tenho que terminar. Aí vai ficar muito longa. Então, para não misturar os mundos, como a gente tem tempo no cronograma, a gente vai fazer assim. Acho que a gente não começa ele, tá? Porque aqui já pega escalas. A gente vai até aqui, mais ou menos, ó. Cadê? Deixa eu olhar. Medição de temperatura. A gente vai ver aqui, ó. Medição de temperatura, bababá. Eu acho que a gente vai até aqui hoje, tá? Até termômetro de temperatura. A gente termina antes dele. Equação, né? Até equação. Show? Então, definimos esse treco aqui. Agora, eu preciso definir uma característica que vocês já me falaram. O que é que esses caras têm aqui? Equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, pessoal, ela é chamada também aqui de lei zero da termodinâmica. Equilíbrio térmico é o que a gente conhece como lei zero da termodinâmica. Por que lei zero da termodinâmica? Porque quando definiram ela, já existia a 1 e a 2. Aí, para não colocar como 3, como ela é a base, colocaram como 0. É só isso, tá? Então, qual é a ideia? Eu acho que eu desenhei 3 situações para vocês, não foi? Vamos lá. Imagine 3 objetos, pessoal. Um quadrado, não é isso? Um triângulo e um círculo. Não tem nada não. Vai de boas. Primeira situação. Pega uma caixa e bota 2 desses elementos dentro. Eu coloquei qual na primeira caixinha? Quadrado e o círculo. Beleza. Pessoal, a gente viu que quando o tempo passa, o que é que vai acontecer com esses dois caras? Eles vão ficar o quê? Num estado de igualdade, de morno. Os dois estão mornos. Se os dois estão mornos, eu posso dizer que eles possuem a mesma temperatura. Então, digamos que o quadrado tem a temperatura A, temperatura B, temperatura C. O que é que eu posso dizer sobre a temperatura de A e de C aqui? Que elas são o quê? PA é igual à temperatura de C. Tranquilo, né? Pega uma segunda caixinha, só que agora você vai colocar quais elementos? O círculo e o triângulo. Pega o círculo, pega o triângulo, coloca os dois numa caixa e deixa o tempo passar. Você olhou no relógio, mediu a temperatura, viu que eles estavam em equilíbrio. O que é que eu posso afirmar sobre a temperatura de B e de C? Temperatura de B é igual à temperatura de C. Conclusão óbvia. Se você pegar uma caixa e colocar permutação, isso daqui, né? Matemática. Quadrado, círculo, círculo, triângulo, só falta quadrado e triângulo. Ei, o que é que eu posso afirmar sobre a temperatura desses dois? São iguais, cara. Então eu posso dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de B. De B. Presta atenção. Se A está em equilíbrio com C,
se A está em equilíbrio com C, e se C está em equilíbrio com B, eu posso afirmar que A e B estão em equilíbrio. A lei zero da termodinâmica, ela diz que se você colocar três corpos diferentes, com temperaturas diferentes, dentro de uma sala isolada, fechada, o tempo passa, todos eles vão para a mesma temperatura. Eles vão entrar no estado de equilíbrio térmico. É certo isso? É. Bota o café nessa mesa e um gelo aqui. Sai, vai embora, depois vem e volta para medir a temperatura. Você vai ver que eles vão estar na mesma temperatura. E a mesma temperatura da mesa, que é a temperatura da sala. Então, não sei se vocês perceberam, mas quando vocês entraram aqui, provavelmente vocês sentiram uma sensação de frio. Agora já não está mais com essa sensação de frio. Por quê? Já está entrando num equilíbrio. Tá? A temperatura da sala já está se igualando com a temperatura do seu corpo. E aí dá uma sensação de equilíbrio. Depende. Pode demorar mais ou menos. Tá? Mas vai entrar. Não importa se passa 3 dias, 1 hora, 10 minutos, mas vai chegar. Desde que o sistema tem que ser o quê? Sistema fechado. Presta atenção. Se eu abrir aquela porta, esses corpos vão estar em equilíbrio? Não, porque eu não tenho controle. A temperatura de fora vai interferir. Isso. Então, ó, tem que ser um sistema fechado, uma caixinha fechada. Não, aproximações, tá? Aproximações que a gente faz. De boas. Então, ó, a lei fundamental da termodinâmica, tá? É que os corpos entram em equilíbrio quando são colocados em um sistema fechado. Todos eles tendem à mesma temperatura. Tranquilo? O que é quente vai esfriar, o que é frio vai esquentar, até os dois chegarem no meio termo, que é o morno. Tranquilo? Facinho, né? Até aqui? Aonde? Esse daqui. Se A for igual, deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, se temperatura de A é igual à temperatura de C e temperatura de B é igual à temperatura de C, posso afirmar que a temperatura de A é igual à temperatura de B, né? Os corpos vão entrar em equilíbrio à medida que o tempo passa, se o sistema for fechado. Uhum. O que é a temperatura? É uma propriedade física que os corpos possuem igualdade, tá? E aí, ó, a gente viu que essa propriedade só vai ser igual em uma situação, que é quando eles entram em quê? Em equilíbrio térmico. E aí a gente define temperatura como sendo essa grandeza aí. Tranquilo? Fácil demais, meu povo. Já viram, né? Já viram. Mas tá de boas. De boas. É uma palavra muito forte, muito forte. Oi? Você acha que eu ia esquecer de vocês? Ainda bem que está registrado, né? Para depois dizer. Para depois. Ah, sim, falando em cabines, no meio do ano, agora, quando a gente voltar do recesso, eu já vou abrir as reservas do ano que vem, porque a gente já tem 15 reservadas, viu? Já, não, quem tem já. Mas eu tô dizendo, já reservaram 15, tá?
Eu vou organizar. Não, vocês têm prioridades, entendeu? Quem já tá, já tem. É, precisa. Ano que vem a gente quer ver se deixa as turmas nem em uma sala, né? Turma média em outra, separadinhos. Pra ver como é que fica. É a mesma aula. É a mesma aula. Mas o acompanhamento é separado. A turma média tem uma lista extra, um acompanhamento a mais, então tem todo um acompanhamento separado. Enem para medicina. Não, qualquer vestibular, medicina. Porque o estudo é o mais aprofundado. Entendeu? É, a turma média é assim, para quem quer medicina. Porque é mais aprofundado. Direito, qualquer outro curso, turma Enem. Porque o diferencial é só o aprofundamento. Entendeu? Mas a aula é a mesma. Olha o foguinho, que lindo. A próxima aula tem fogo aqui. Foi, né? Foi porque não tem um equipamento, não chegou. Eu comprei, mas quando chegar eu dou. Foi? Bora. Pessoal, então, ó, essa primeira parte, esse conceito mais físico, né, mais teórico, ele não fazia tanto sentido assim para o nosso dia a dia. Era difícil interpretar o que era temperatura a partir dessa definição de equilíbrio e tudo mais, certo? Algum tempo depois, um cara chamado Lord Kelvin, né, que aí vem, a gente vai estudar até a escala Kelvin, ele fez uma nova definição para a temperatura. Ele disse assim, bom, vamos olhar na escala microscópica como é que se comportam os objetos, os materiais. E o que é que a gente sabe? Se a gente olhar os objetos, esses objetos são compostos de quê? Partículas. Essas partículas, elas estão em constante movimento caótico, aleatório. Essa bolinha vai para um lado, para o outro, eu não consigo saber qual é a direção dela. A pergunta que ele fez foi o seguinte: ei, se eu acender aqui um fogo embaixo desse material, que danado vai acontecer com essas partículas? Aí pensa comigo, se você colocar um fogo na sua mão, a primeira coisa que você faz é o quê? Afastar, se movimentar. E o mais rápido possível. Então, essas partículas, pessoal, ao receber o que a gente vai chamar aqui de energia térmica, tá? A gente vai definir isso daqui como sendo a tal da energia térmica, já já a gente define. Energia térmica. O grau de agitação dessas partículas aumenta. Como assim, professor? O grau de agitação. Essas partículas, ao ganhar energia, elas vão se movimentar, ó, cada vez mais rápido. Então, o que é que aumenta dessas partículas? Qual é a grandeza que aumenta, além da temperatura? Ela está indo mais rápido ou mais devagar? Velocidade. Ah, caramba. Então, ó, essas partículas, elas vão ficar mais velozes, mais rápidas. A velocidade dela aumenta. E tem uma energia relacionada com velocidade. Uma energia cinética. Falar de temperatura, de agitação das partículas, é falar de energia cinética, energia de movimento. Tranquilo? Então ele percebeu o seguinte, que ao aumentar a energia cinética,
energia cinética. O que é que acontece com o grau de agitação das partículas? Aumenta. O aumento na agitação. E ele concluiu o seguinte: oxe, se a agitação aumenta, o que é que acontece com a temperatura? Se eu tenho uma agitação maior, aumento de temperatura. Aumento na temperatura. Temperatura. O que foi que Lord Kelvin concluiu, então? Me ajudem. O que foi que Lord Kelvin concluiu? Então eu posso dizer o seguinte, que a temperatura é diretamente proporcional a essa energia cinética. Quanto maior for a energia cinética das partículas do material, maior será a tal da temperatura desse objeto. E a gente sabe que a energia cinética está relacionada com a velocidade, com a agitação. Então, quanto maior a energia, maior a agitação. São proporcionais à agitação. Então, presta atenção. Ele concluiu que temperatura pode ser medido através da vibração das partículas. Partículas que estão vibrando mais dão uma sensação térmica de calor, quentura. Partículas que estão se movimentando mais lentas dão uma sensação térmica de estado de frio. Não é à toa que quando está frio, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se encolher todinho. E quando está quente, a gente vai, sai daqui, sai de perto de mim, pelo amor de Deus, né? Que é espaço. Então, pessoal, existe uma ligação entre temperatura e agitação. Eu posso definir agora a temperatura como sendo a agitação das partículas. Agitação média, tá? Um grau de agitação médio das partículas. Beleza? Claro que passando pela energia cinética. E quando eu falo de energia cinética, eu estou falando de velocidade. Velocidade. Show de bolas? Anotem aí para a gente avançar. Então, perceba, eu tenho duas definições para a temperatura. A primeira, do equilíbrio. Se for estudar a temperatura, a gente vai definir sempre como sendo o grau de agitação médio das partículas. Tá certo? Só para facilitar o nosso estudo. Quem? Já me falaram. Menino, é fecha, viu? Pô. Ah, é mentira não, viu? Vê não. Ah, vixe, o ano passado foi 2 semanas, eu acho, antes da prova. Foi bem pertinho dessa prova. Mas a tendência é que terceiros anos, né, finalistas, né, no caso, o último ano, vão fazer prova no mesmo local de estudo. Vai ter, está no edital esse ano. Tipo, você está no terceiro ano no CMJ, você vai fazer a prova no CMJ. Está no edital. Eu acho que é mais fácil para eles comprar. Não sei. Eu acho que eu acho que é questão de logística. Tipo, você estuda aqui em Pombal, vai fazer lá não sei aonde, estudando aqui no centro. É logística. Aí já está no edital. É. A ideia é essa, né? O estadual faz lá isso. A ideia é essa, mas a gente sabe como é o governo, incompetente, né? Aí vocês são jogados. É bom a UFCG é boa fazer. O CELS, que é novo, é bom de fazer. É que você já está acostumado com o ambiente.
E estaremos lá de novo, né? No primeiro dia no estadual, no segundo dia eu não sei onde é que eu vou. Mas não. Eu não sei para onde é que a gente vai no segundo dia. Maria. É mesmo, né? Mas agora a camisa do terceiro ano, da turma Enem Médio para fazer a prova tá bonita, viu? É um algodão reciclado com a logo e a frase atrás. Vai ficar massa. Lógico, óbvio, né? Não nessa, mas a do terceiro, dos meninos que vão fazer Enem Med, tem a frase que eles vão ganhar a camisa para fazer a prova. Entendeu? Porque vocês são segundo ano, é só ano que vem. É só ano que vem. Ano que vem vocês estão aqui ainda. Vamos lá? Tá na sequência. Eu não coloquei? Pode colocar abaixo dele. Modo. Desse quadradinho. Ó. Vamos definir duas coisas extremamente importantes agora no estudo da termologia. Pode escrever abaixo, eu não coloquei, mas é um complemento, tá? Tem a palavra calor aí? Risque, bota energia, depois a gente vê calor, tá? Logo abaixo, é só um textozinho aqui. Vai. Mas só a primeira energia que eu não botei, tá? Então, pessoal, ó, a gente vai definir duas coisas extremamente importantes para o estudo de termologia, que vai até o estudo de máquinas térmicas, tá? É isso que a gente vai definir. Não é. Eita, vocês aprenderam assim? Meu Deus, tudo errado. Tem uma diferença. Bota energia térmica do lado, depois a gente define calor. Vamos aprender agora, né? Vamos lá. Quando eu saio aqui em Pombal, vou ali na rua, no ping da meio-dia, qual é a primeira coisa que você fala? Meu Deus, eu tô morrendo de calor. É como se o calor fosse seu, é como se fosse da gente. Não é. Caramba, vocês não possuem calor. O que a gente possui, o que os corpos possuem é vibração. E vibração está relacionado com energia. Então, temperatura, ou melhor, energia térmica é a vibração das partículas. Tranquilo? Então, pode dizer, Eugênio. Vai literalmente, claro que a gente vai ver isso depois, mas vai literalmente esbagaçando ali o material. Então, a energia térmica é a agitação das partículas, ó. Das partículas. Em média, tá? Média. E eu vou dar uma diferença para vocês agora. Pega uma jarra de água e um copo. Não, é só para exemplificar. Tá bom. Vou colocar aqui. Muito bem. É que nem na balança, né? Quando o cara vai na farmácia, o quê? Vou me pesar, né? Aí você tem que dizer, não, eu vou medir minha massa inercial em relação à Terra. Não. Peso é força, a gente mede massa. Meu Deus, que grau de agitação térmica. Que falta de agitação térmica. Pessoal, ficou praticamente igual, tá? Mas é um copo e uma jarra. Então, assim, se o copo é pequenininho, quem é que tem mais água? A jarra. Digamos que a jarra tem 1 litro de água. E aqui você só tem 1/3 do litro, tá? Aí a pergunta é,
Esses dois corpos, esses dois objetos foram colocados numa sala fechada, deixou o tempo passar. O que é que vai acontecer com a temperatura deles? Vai ficar em equilíbrio. Vai ficar em equilíbrio. Então eu posso dizer assim, ó, que a temperatura do copo é igual à temperatura da jarra. Beleza? Se um for 10 graus Celsius, o outro é 10 graus Celsius, só para falar em números. Mas a pergunta é, e a energia deles? São iguais? Por quê? Porque o copo é menor. E o que é que tem menos no copo? E se tem menos água, tem menos moléculas, partículas. E se tem menos moléculas, tem menos agitação do que? Olha que doido. Corpos que têm mesma temperatura, mas não têm a mesma energia térmica. Porque tem mais matéria. Entendeu o problema de definir temperatura com agitação? Então, temperatura é uma coisa, energia térmica é outra. O corpos que possui mesma temperatura pode ter energias térmicas diferentes. Então, a energia, pessoal, é aquilo que o corpo possui. Você possui energia por causa da vibração das partículas. Isso você tem. De boas? E o que é o tal do calor? Ah, é o que, Gustavo? Calor. E aí a gente vai olhar esse desenhozinho aí, que está na parte de cima onde vocês estão copiando. Não. Pode, no finalzinho, pode. Deixa eu colocar aqui então, ó. Foi 3 quadradinhos que eu coloquei? 3 de cada lado, né? 2, 3. 1. Como é 2 em inglês? E 3 em árabe? Básico, gente. Al-Mahan. Facinho demais. Facinho demais, amor. Vocês nunca falaram com os árabes na internet? Não acredito, não. Os árabezinhos, pô, na internet, vocês nunca falaram? É, pô. Vendia bonito. 10 mil. 10 mil. É esse desenho aí. Eu mando até a unha. Com a tesoura, ó, cortando a unha, ó. É. Ó, vamos lá. É, os quadradinhos aí de cima. Pessoal, a gente viu então, se eu colocar um corpo quente e um corpo frio, o tempo passa e o que é que vai acontecer com esses objetos? Esse corpo quente, ele tinha muita energia térmica ou pouca? Muita, muita. E o que estava muito frio tinha pouca. Então esse cara aqui, ó, tinha muita energia térmica, muita, e esse daqui tinha pouca energia térmica. Beleza. O tempo foi passando. O que é que aconteceu com um cara que tinha muita energia térmica? Foi perdendo, né? Essas partículas que estavam tudo agitadas, elas foram se acalmando. E no final, ele ficou com a energia térmica mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá morno. E o outro que tinha pouca energia térmica, o que foi que aconteceu com a energia térmica dele? Ganhou. Até chegar no estado de, mais ou menos, né? No estado de morno. Então, também aqui, tinha energia térmica, ficou no estado mais ou menos. O interessante é que é o seguinte.
Como é que essa energia pode sair de um corpo para o outro? Existem alguns meios. A gente não vai estudar isso hoje, tem uma aula só para isso. Que, aliás, é o assunto mais cobrado no Enem, termologia, troca de calor. Condução, radiação, convecção. A gente vai ver uma aula só para isso. O interessante que eu quero que vocês percebam é o sentido que o calor vai seguir. Do maior para o menor? E aí é um experimento simples. Bota água no copo. Você vai ver essa água aqui na mesa virando gelo, sólido. Agora, se eu botar um café pegando fogo, ele não esfria? O sentido que a energia térmica segue é sempre do corpo que tem maior temperatura para o de menor temperatura. Nunca vai existir um processo espontâneo, natural, onde o corpo que tem menos temperatura vá para o maior. Vou dar um exemplo. Essa sala, para esfriar, está de dia. Essa sala está mais quente ou mais frio que lá fora? Mais frio, não é isso? Se eu quisesse transferir energia entre essa sala e lá fora, da onde é que, qual seria o sentido? De fora para dentro. Por quê? Lá fora está mais quente. Tem alguns processos. Tem condução e radiação. Tá? Eu quero que vocês percebam o sentido. O sentido é sempre da onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura. Tá? Então, o que é o calor? O que é o calor? Defina aí calor para mim. Calor é um meio de transferir energia térmica entre dois corpos que possuem diferença de... Por que diferença? Porque quando a temperatura iguala, não troca mais energia, não tem calor. O calor só acontece enquanto tem diferença de temperatura. Quando as temperaturas se igualam, a temperatura iguala, não tem mais calor. Tem energia, mas não tem troca de energia. Está no equilíbrio. Tranquilo? Então, ó, calor é o processo de transferência, né, de troca de energia térmica entre corpos com diferença de temperatura. Tranquilo? Calor é um processo, um meio de trocar energia entre corpos que possuem diferença de temperatura. Por quê? Se a temperatura se igualar, não existe mais calor. Vou dar um exemplo, eu não coloquei aí, mas deixa um espacinho para desenhar. Pequenininho. Piorou. Ah, pobre. Ah, pobre. Olha. Dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes. Vão trocar energia? Vão. Qual é o meio que eles trocam energia? Qual é o meio, qual é o processo? Calor. Se tem diferença de temperatura, vai ter troca de energia, vai ter calor. Aí essa energia vai fluir de A para B ou de B para A?
de A para B. Por quê? A está mais quente. A temperatura de A é maior do que de B. Então, a gente diz que a energia térmica vai fluir, vai se movimentar de A para B. Isso é calor. É o trânsito de energia, o movimento de energia térmica. Já? Então, já coloca aí, fica melhor. Já tem aí, né? Pronto, melhor ainda. As setinhas no meio, os quadradinhos. Aqui, ó. Ajuda. No quadradinho, no meio, ó. É. Vocês perceberam que, à medida que a temperatura deles foram igualando, o que foi acontecendo com essa troca de energia aí? Foi acabando, né? Então, quando a temperatura desses dois corpos se igualarem naquele estado de morno, não tem mais calor. Por quê? Não tem como a energia sair de um lado para o outro. Eu gosto de comparar assim, pessoal. Imagina a situação aqui o seguinte. Imagina que esse lado tem uma temperatura grande e uma temperatura pequena. Se eu colocar esse objeto aqui, qual é o lado que está mais alto, não é esse? Então esse lado vai sair do lado que está mais alto para o lado que está... Mas se os dois estiverem na mesma altura, esse objeto se movimenta. Esse objeto é a nossa energia. É potencial elétrico, cara. Se tem diferença de potencial, tem movimento das cargas. Se tem diferença de temperatura, tem movimento da energia, que é o calor. Então, é tanto, Gustavo, que isso daí vocês não estudam, mas a gente chama isso daí de gradiente de potencial de temperatura. Tá? Que o calor sempre vai no sentido do maior para o menor. Lembrando, um movimento espontâneo. Por quê? Porque eu consigo resfriar um ambiente, mesmo ele estando numa temperatura menor do que lá fora. Eu consigo tirar calor, energia dessa sala e jogar lá fora. Mas aí não é espontâneo. Eu tenho que usar o quê? Um ar-condicionado. Ou seja, alguém tem que dar energia. Energia elétrica, tirando energia térmica. Aí gasta energia para isso. Não é natural. Tranquilo? Então, isso daqui é calor. Cuidado com essa diferença, pessoal. Calor é o tema mais cobrado na prova, pensando já no Enem ano que vem de vocês. Vai ter uma questãozinha dessa esse ano aqui. Falando sobre calor. Ou calorimetria ou as trocas de calor, que a gente tem 3 tipos que a gente vai estudar. Tá certo? De boas? Copinha aí pra gente avançar. Esse início é bem conceitual mesmo, tá? Bem... 8h05 já, né? Qual é o próximo tópico que eu coloquei? Já entramos em termômetro? Acho que eu não vou misturar hoje, não. Você falou da agitação das partículas? Aonde? Você estava falando que você deu o exemplo da jarra de copo. Mesmo com temperaturas iguais, eles possuem energia térmica diferente. Equilíbrio térmico, mas eles podem ter energias térmicas diferentes. Certo? De boas? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui se eu vou entrar nisso hoje. Medição de temperaturas. Ó, pessoal, essa parte aqui já entra em termômetro, tá? Então, eu não vou misturar não com vocês, não. Acho que a gente para aqui hoje, tá? Mas preste atenção. Preste atenção. Próxima aula, se a gente precisar de uns minutinhos a mais, a gente fica, viu? Se liguem. Eu acho que não. Eu olho. Show? Eu vou. Ó, lá em cima tem um lanchezinho para quem quiser fazer, tá? Pode subir e arrochar. Presunto, queijo e pão. Lembrando que o presunto é R$5 e com queijo é 7, viu? Tchau, pessoal de casa.